Boa noite, professor. Meu nome é Lucas Daniel dos Santos. Eu faço parte do grupo 7. Eu vou começar a nossa apresentação sobre o galvanômetro. Bom, ele é um instrumento eletromecânico utilizado para realizar a medição de correntes elétricas de pequena intensidade. Isso é possibilitado porque o torque gerado nele é resultado da interação entre uma corrente elétrica e um campo magnético. E esse torque mecânico consegue fazer com que seja possível nós medirmos a intensidade dessa corrente. Bom, existem dois principais tipos de galvanômetro, que são o galvanômetro de bobina móvel e o ferro móvel. Eles foram os primeiros instrumentos usados para detectar e medir pequenas quantidades de corrente elétrica. Isso já não há muitos anos atrás, por volta dos anos 1790. O galvanômetro foi desenvolvido a partir de uma observação que foi feita de uma agulha de uma bússola magnética que era desviada quando passava perto de um fio de corrente elétrica. Desse modo, eles viram que era possível converter esse movimento em um instrumento de medição. Esse equipamento teve vários usos durante toda a história e um dos usos que acontecia antigamente era para a utilização de comunicação entre grandes distâncias por fios submarinos, como eram os antigos telégrafos. Também, dentre alguns dos usos que existiam para esses equipamentos, era detectando falhas em cabos de telecomunicações. O galvanômetro também teve um grande uso na parte de visualização de outros tipos de medidores analógicos, como por exemplo medidor de luzes e medidor de raios UV, onde também eram usados para exibir saída de outros sensores. Bom, o galvanômetro mais conhecido hoje em dia é o de bobina móvel, que ele consiste em uma bobina de fio muito fino e é montado em um eixo móvel instalado entre polos de um ímã fixo. Nós vamos dar uma explicação melhor do funcionamento mais para frente. E o outro galvanômetro comum que eu comentei é o de ferro móvel, onde nós temos uma bobina fixa envolvido por uma peça de ferro ligada a um ponteiro, que é capaz de girar conforme o campo magnético produzido pela bobina. Olá, meu nome é Gabriel Caires, eu sou membro do grupo 7 e vou falar sobre o princípio de funcionamento do galvanômetro. Princípio de funcionamento do galvanômetro. Existem dois tipos de galvanômetro que se utilizam das interações das forças elétricas e magnéticas para realizar medidas mais precisas. São esses o galvanômetro de ferro móvel e o galvanômetro da bobina móvel Darson-Vahl. O galvanômetro de ferro móvel é composto de mola fixa, 1, suporte móvel conectado ao ponteiro, 2, elemento de ferro magnético móvel, 3, e bobina fixa que recebe a corrente a ser medida, 4. Na bobina de estação é aplicada a corrente a ser medida. O material ferroso sobre o qual a bobina é enrolada é fixo. Quando uma corrente circula na bobina, o material ferroso transforma-se num eletroímã, gerando um campo magnético, que aparece ao redor e por dentro do tubo. Este campo magnético provoca o movimento da parte móvel, 3, que é inserida dentro da parte fixa, tendo liberdade de girar em seu interior. A parte de ferro móvel é acoplada a um ponteiro que gira na frente de uma escala graduada. A estrutura desse ponteiro é presa a uma mola fixa, para amortecimento. Dessa forma, quando a corrente é aplicada à bobina de estação, provocará o giro do ponteiro até o ponto que a força aplicada ao ferro móvel for equilibrada pela reação da mola. Neste ponto, o ponteiro para e a leitura poderá ser feita. Quando a corrente é retirada da bobina de estação, a mola exercerá uma força no ponteiro, trazendo de volta à origem. O galvanômetro de ferro móvel é pouco usado, por ser menos sensível e possuir baixa classe de exatidão, quando comparável com o de bobina móvel, mas possui as vantagens de ser mais barato, mais robusto e funcionar tanto com corrente contínua como com corrente alternada. É comum encontrá-lo nos painéis de geradores elétricos. Galvanômetro de bobina móvel de Darson-Vahl. É constituído de um ímã permanente, que gera um campo magnético radial, de uma bobina móvel que pode girar em torno de um eixo e de uma mola cuja função é se opor ao movimento da bobina.
movimento resultante da interação entre corrente e o campo magnético. Uma bobina de fio muito fino é enrolada em um núcleo de ferro e pressiona um eixo que permite essa bobina se movimentar livremente. O conjunto é fixado no entreferro de um ímã fixo de campo magnético permanente. Quando circula corrente elétrica pela bobina, se forma um campo magnético que interage com o campo do ímã, ou, em outras palavras, aparece uma força magnética na bobina, causada pela interação da corrente elétrica e o campo magnético externo. Nesta situação, a força causa um giro ou torque na bobina, movendo o ponteiro ou agulha sobre uma escala graduada. O ponteiro deve deslocar-se até um ponto em que a força aplicada à bobina seja equilibrada pela reação da mola. Neste ponto, o ponteiro para e a leitura poderá ser feita. Quando a corrente é retirada da bobina móvel, a mola exercerá uma força no ponteiro, trazendo-o de volta à origem. Conhecendo a função que relaciona a posição angular do ponteiro com a intensidade da corrente que circula na bobina, é possível calibrar a escala do instrumento de modo a transformá-lo em um medidor de corrente. Através de circuitos apropriados, o galvanômetro pode ler outras grandezas elétricas, como tensão contínua, tensão alternada e resistência. Olá, eu sou a Ariana, do grupo 7 de Instrumentação e Controle, e vou falar sobre exemplo de galvanômetro. Bom, os galvanômetros, eles comumente eram usados para medir a corrente elétrica ou a diferença de potencial elétrico. Então, eles eram usados como voltímetro, amperímetro, onímetro. São usados ainda, né? Atualmente, eles têm se destacado em outras aplicações também, né? E eles vêm sendo substituídos por conversores analógico-digital. Um dos usos do galvanômetro é o galvanômetro de espelho. O galvanômetro de espelho ele é usado em elemento de posicionamento ou direcionamento de feixe em sistemas de varredura laser. Um exemplo é o processamento de materiais com laser de alta potência. Os galvanômetros de espelho de circuito fechado. Eles são utilizados em sistemas de controle mais severos e eles são projetados para aplicações de direcionamento de feixe com respostas com as frequências, né, acima de 10 kHz. Os galvanômetros de espelho também são utilizados em estereolitografia, sinterização a laser, gravação a laser, soldagem em feixe de laser, TV a laser, laser de monitor e até um exame, que é a varredura de retina com tomografia de coerência óptica. Quase todos os galvanômetros de espelho de circuito fechado são do tipo de imã móvel e eles medem a posição do eixo de rotação com um emissor infravermelho e 2 fotodiodos. É interessante também dizer que a resposta, né, o feedback que a gente tem, né, desse galvanômetro é analógico, e aí ele é convertido em digital dependendo da necessidade. E o galvanômetro de circuito aberto, de espelho de circuito aberto, né, ele é utilizado em leitor de código de barras, máquina de impressão, aplicativo de imagem, aplicativos militares e sistemas espaciais. E é interessante que quando os rolamentos são não lubrificados, eles são interessantes para aplicações que precisam de um funcionamento em alto vácuo. Então, são bons galvanômetros para essas aplicações. É isso. Bom, com esse trabalho a gente pôde entender então como acontece o funcionamento de um galvanômetro, mas resumidamente, ele tem um eletroímã fixado a um eixo e esse eixo pode girar. Um ponteiro, né, geralmente é preso a esse eixo e um ímã permanente é colocado ali perto do eletroímã, que é fixo. Então, quando uma corrente passa pelo eletroímã, ele vai produzir outro campo magnético, né, causando aí uma superposição de campos. Então, a força magnética de interação entre o ímã permanente e o eletroímã vai mover esse eletroímã e vai fazer o ponteiro se deslocar também. Como a intensidade da força eletromagnética vai depender do valor da corrente, quanto maior for a corrente, mais esse ponteiro vai girar. E ao girar, o eletroímã vai comprimir uma mola
e somente quando as forças magnéticas e elásticas se equilibrarem que o ponteiro vai alcançar uma estabilidade. Aqui na conclusão é válido ressaltar também que por causa dos materiais utilizados e da forma como os galvanômetros são construídos, eles são bastante sensíveis e eles podem captar a passagem de uma corrente elétrica de baixa intensidade também. Essa estrutura que a gente explicou aqui no trabalho para vocês, ela é encontrada em todos os medidores elétricos que utilizam ponteiros, como indicador de temperatura e combustível em carros, de nível sonoro em aparelhos de som e medidor de tensão e corrente elétrica, né? Sendo essas duas últimas aplicações que eu falei as mais comuns do galvanômetro. E quando ele é usado para medir a corrente do circuito, ele deve ter o fio do eletroímã conectado em série. E quando ele é usado para medir a tensão elétrica do circuito, o galvanômetro deve estar conectado em paralelo. E essas foram as referências que a gente usou para construir o trabalho. Muito obrigada e boa noite a todos.